Sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. Peraí, vou contar até 3 em mais vai. 1, 2, 3, vai. No primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã bem cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que a pedra estava removida, e era grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, e vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-nos: não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde puser. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai diante de vós para a Galiléia, e ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinham expulsado 7 demônios. Reagindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Depois manifestou-se de outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. Indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceram aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua fidelidade e preservação, por não haver crido os que o tinham visto já ressuscitado. Amém. Poder sentar diante do Senhor. Quando nós lemos esse texto, já nos traz para uma realidade desse amor do Senhor Jesus. A importância deste amor de Jesus, de morrer numa cruz. Eu estava vendo cada discípulo do Senhor Jesus, cada apóstolo, o final que cada um teve. E cada apóstolo teve um final por causa desse amor que foi provado na cruz do Calvário. Eu me lembro quando eu me converti num salão bem menor que esse, e naquele lugar, quantas vezes a manifestação do Senhor Jesus Cristo foi forte, e quantas vezes eu ouvi essa mesma palavra, essa mesma mensagem sobre a ressurreição de Cristo, naquele dia em que o Senhor cumpriu, dizendo que ao terceiro dia Ele iria ressuscitar, e cumpriu. Que amor é esse? Para dar a própria vida por cada um de nós. Se não fosse esse amor, nem eu e nem você teríamos o direito de ao menos estar dizendo assim:
Eu te recebo, Jesus, porque seríamos fuzilados. Mas graças a Deus, porque o Senhor, Ele tem cumprido na nossa vida, através desse grande amor, completando com dons de maravilhas, com sinais, nos colocando como líderes, para irmos fazer discípulos. Interessante, que quando o Senhor Ele separa, e Ele nos coloca em uma liderança, Ele nos traz a responsabilidade, o grande compromisso que os anjos quiseram atentar. Os anjos quiseram tomar essa parte para fazer. Os anjos quiseram executar isso. Mas o Senhor disse não. Quem vai fazer são eles que estão lá. Eu estou confiando isso neles. Interessante que o milagre da ressurreição de Cristo foi tão tremendo, tão forte, que ninguém acreditava. Ainda que o mestre já tinha dito, já tinha falado que iria ser dessa forma, mas eles não acreditaram. A ressurreição de Cristo nos traz a certeza de cada dia que chama hoje estarmos crucificando o nosso eu, a nossa carne. Cada dia que chama hoje renunciar o nosso eu, que não é fácil. Não é fácil, porque quanto mais nós buscamos, quanto mais nós descemos, quanto mais nós queremos nos aprofundar nas Escrituras Sagradas, mais aumentam os desafios e muito mais por estar chegando o fim. Agora chegado o fim, rumores de guerra, pestes, terremotos em vários lugares. E nós vemos que o Senhor, Ele tem pressa, porque os dias passam assim, amados. Os dias estão voando. Eles passam que nós nem sentimos. Quando de repente entramos amanhã, segunda-feira, já é domingo novamente. Mas isso é porque o Senhor ainda está abreviando. Porque nós temos a oportunidade de nos chegar a Ele e dizer: Senhor, eu reconheço o Teu amor em morte de cruz, toma a minha vida, usa-me, Senhor, para que eu possa ser enviado, para que eu possa ganhar vidas, para que eu possa testemunhar do Senhor para a minha família, trazer aqueles a quem ainda precisa se converter. O Senhor diz assim, através da sua palavra em Isaías: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço forte do Senhor? Amado, não temos tempo a perder. Temos que anunciar este Evangelho. E muitas vezes o inimigo quer colocar constrangimento, vergonha, timidez, quer colocar algum tipo de obstáculo que não te deixa estar falando, pregando. Eu quero que você anote isso. Isaías 53:1 fala claramente: quem deu crédito à nossa pregação, não importa. Algumas pessoas não vão dar o crédito devido, algumas pessoas não vão dar o ouvido, algumas pessoas não vão atentar para aquilo que você vai colocar, expressar, mas uma coisa é certa: você está fazendo a parte que Deus confiou para você fazer, em nome de Jesus. Você está sendo um instrumento, como Cristo foi um grande instrumento, para levar essas boas novas, para falar deste Jesus que morreu e que provou esse grande amor, esse verdadeiro significado deste grande amor. E no mesmo Isaías, ele expressa verdadeiramente: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, ele levou sobre si. Será que Deus ainda quer que nós venhamos sofrer com algum tipo de enfermidade ou doença? Não, porque a palavra de Deus não é mentirosa.
Se nós temos reputados por aflitos, feridos de Deus e oprimidos, verdadeiramente acreditamos que o Senhor não se agrada de deixar em mim e em você um mal chamado câncer, ou chamado, seja lá o que for, o nome da doença ou enfermidade. O Senhor, Ele não tem esse prazer, mas você pode ver que temos um hábito de sempre professar e dizer na frente o negativo, sempre dizer o negativo. Alguma coisa sai da nossa boca como negativo. É um hábito. Dificilmente a gente olha para uma possibilidade de cura, de libertação, de milagre. Dificilmente nós profetizamos o contrário. Dificilmente nós declaramos que vai haver um grande trabalhar do Senhor, porque se Ele provou esse amor, Ele vai completar o que Ele nos prometeu. Se Ele prometeu salvar, curar, libertar, se Ele prometeu salvação para a nossa casa, por que nós duvidamos? Porque a circunstância, todo momento nos empurra para acreditar que não tem jeito, que não vai, não tem como. Mas Ele tomou, Ele fez a parte dele por amor. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, dores. Mas nós nos colocamos muitas vezes roubando ou tirando da mão do Senhor aquilo que nós colocamos. Oramos, colocamos, tiramos, oramos, colocamos, tiramos. E estamos semelhantemente àquele homem que a Bíblia diz em Tiago, semelhante à onda do mar que vai e vem de um lado para o outro. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Nós precisamos acreditar que esse amor, esse verdadeiro significado de amor, ele tem resultado quando nós olhamos para a situação precária e profetizamos e dizemos em nome de Jesus Cristo, o Senhor ainda tem algo a fazer. Eu espero no Senhor, porque Ele vai concretizar o que Ele prometeu. Por mais que ainda a nossa carne, a nossa natureza, depois da manhã, nós já pensamos de forma diferente, já estamos incertos novamente. Aleluia. João 5,24 expressa assim o Senhor: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém? Passou da morte para a vida. Aleluia. O Senhor tem pressa de estar fazendo algo através das nossas vidas. O Senhor tem pressa de estar usando a minha e a tua vida em uma esquina, com um mendigo. Eu vi, talvez vocês viram também o exemplo deste pastor, um pastor, e quando ele se dirigia a uma prostituta na rua, e quando ele se dirigia àquela vida, perguntou qual era o preço, e aí falou do preço, e ele se prontificou a fazer algo que nem aquela vida esperava. Nem aquela vida esperava. Aquela vida rejeitando, tocar, pegar na mão. Ele: não, pega na minha mão aqui, porque eu vou pagar aqui a hora. Essa hora que você disse que é, você paga. E essa hora é minha, eu vou te levar para onde ele quer. E levou
E ali havia outros carentes, que trabalho magnífico. E eu fiquei pensando comigo, Senhor, tantos pastores, tantos líderes, mas um trabalho assim não é fácil. Porque imagina você chegar para uma pessoa mal cheirosa, uma pessoa totalmente cheirando mal, e você tem que abraçar, orar por ela. Porque é tão fácil quando nós pregamos o Evangelho para vidas e vidas e vidas que estejam bem arrumadas, bem produzidas, lindas. Mas quando nós nos deparamos com esse tipo de pessoas, às vezes nos prova o quanto que falta o amor de Cristo verdadeiramente na nossa vida, para estarmos nos dedicando. E eu fiquei pensando, Senhor, um ministério diferenciado. Poxa, Senhor, que legal. E eu fiquei idealizando, projetando, para que houvesse também a oportunidade de executar. Quando o Senhor diz sobre o plano de salvação, Ele fala em verdade, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Se você crê, você tem a vida eterna, não duvide disso, em nome do Senhor. Aplauda bem forte a Deus.